Então o Senhor disse: você tem compaixão de uma planta, embora não tenha feito coisa alguma para que ela crescesse. Ela depressa apareceu e depressa murchou. Nínive, porém, tem mais de 120 mil pessoas que não sabem decidir entre o certo e o errado, sem falar de muitos animais. Acaso não devo ter compaixão dessa grande cidade? Deus abençoe a sua palavra lida. Você talvez não conheça a história de Jonas, mas muito provavelmente você conhece. A história do profeta que é chamado por Deus para pregar a Nínive. E diante desse chamado de Deus para pregar a Nínive, Jonas o que faz? Foge. Resolve ir na direção oposta. Nínive, capital da Assíria. Se você lembra aí das suas aulas de história geral lá no ensino médio, Nínive é a capital da Assíria. A Assíria está na porção norte da Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates. Exatamente. Entre os rios Tigre e Eufrates, você tem Nínive. Jonas vai para Tarsis. Para ir para Tarsis, ele precisa ir para um porto no Mediterrâneo. Quer dizer, ele vai para o completo oposto do lugar onde ele deveria ir. Nunca quis pregar em Nínive, Jonas. No que ele pega essa embarcação, a embarcação atravessa a grande tormenta. Atravessando a grande tormenta, ele se percebe como culpado de tudo aquilo. É lançado ao mar, engolido por um grande peixe. E lá de dentro do peixe, ele faz uma grande oração a Deus. Um salmo de Sião, praticamente. Um desejo de retornar ao templo. Quem dera poder adorar o templo. Agora eu estou aqui, Deus, falando com você, na barriga de um grande peixe, no abismo, no fundo do mar. Tem uma canção brasileira muito bonita a esse respeito. Se você não conhece o compositor brasileiro chamado Stênio Márcios, eu recomendo que você conheça e escute a canção chamada Passageiro Acidental. É uma canção em que ele narra essa oração de Jonas no ventre do peixe. Se você já conhece Stênio, a minha recomendação é que você ore por ele, porque ele passa por um momento delicado. Um momento delicado com sua família e um momento de saúde difícil. Nesta canção, o Stênio imagina Jonas orando e a resposta fabulosa da criação diante da voz de Deus, que de modo estonteante atende a essa voz do Criador e faz com que do fundo do mar esse peixe cuspa Jonas de volta na praia. E então Jonas vai a Nínive e de fato prega a Nínive. Como eu disse, Nínive, capital da Síria. E, portanto, estrangeiros. Nós não estamos aqui falando de um profeta pregando a Israel ou Judá, como de costume. Aqui, nós estamos falando de um profeta indo pregar arrependimento a uma nação que nem mesmo crê que Yahweh é o verdadeiro Deus, é o Senhor. Jonas vai, prega. E, surpreendentemente, a cidade se arrepende. Diante do arrependimento da cidade, Jonas faz uma segunda oração. Essa segunda oração diante de Deus é, ironicamente, um dos salmos de louvor mais belos que a gente encontra no texto bíblico, mas ele não está louvando. É como se ele dissesse assim: tá vendo? Tá vendo, Deus? Por que eu não queria pregar nessa cidade? Porque eu sabia que você ia perdoar. Esse povo que não presta,
essa cambada de assassinos, esses covardes, esses ladrões. O Senhor é um coração de manteiga. Aqui é nova versão revista e muito atualizada, tá, gente? Mas a ideia toda da oração de Jonas é uma indignação do profeta contra Deus, porque Deus perdoou, mas sem querer, ele acaba elogiando Deus pela sua grande misericórdia. Sem querer e na sua indignação, ele retrata Deus como um Deus perdoador. Ele retrata Deus como um Deus de restauração. Ele retrata Deus como Deus de reconciliação. Eis o Deus que envia o seu Filho para morrer no meu e no seu lugar. E que hoje, nessa sexta-feira, a gente relembra a paixão de Cristo. Eis o Deus de perdão, de compaixão, de misericórdia, que Jonas, na sua indignação e na sua fúria, acaba por revelar. Eu sabia que você ia perdoar, por isso que eu não queria ir. Sem querer, Jonas faz um cântico de louvor que nós poderíamos cantar nas nossas igrejas. E então o episódio que a gente lê é um episódio que mescla essa indignação de Jonas com ainda um certo ressentimento que Jonas tem de Deus por causa de uma planta que murchou, que era a sombrinha dele. De quebra, Jonas fica bravo por causa da planta. E então, Deus acaba mostrando a Jonas a segunda derivada não deliberada, não intencional da pregação dele. Jonas, você está tão bravo por causa de uma planta que você não fez nada para que tivesse crescido. Implicitamente Deus está dizendo, eu sou o criador dos ninivitas. Eu fiz algo para que esses ninivitas existissem. Lembra de hoje de manhã? Foi a mulher que tu me deste? Jonas está aqui dizendo, foi a cidade que o Senhor fez. A tua criação não presta. Implicitamente o jogo que está sendo feito aqui é esse. Deus está dizendo, Jonas, você está tão bravo por causa de uma planta que nem foi você que plantou, que nem foi você que regou, que não foi você que criou. Eu criei esses seres humanos. Eu não tenho direito de amá-los? Irmãos, toda vez que nós, como povo de Deus, como igreja, temos dificuldade em perdoar, em reconciliar, em pregar o evangelho para quem quer que seja, por causa de qualquer motivo que seja pelo passado de alguém, pela conduta moral dessa pessoa, pelo histórico que essa pessoa tem, porque ela nos fez mal diretamente, ou porque nós testemunhamos o mal que ela fez a alguém, ou porque essa pessoa é diferente de nós. É como se Deus perguntasse a nós também, eu criei essa pessoa. Por acaso eu, que criei essa pessoa, não tenho o direito de amá-la? Quem sou eu, juiz das coisas, para dizer que por causa de um passado, ou até mesmo de um presente, de um pecado, ou até mesmo uma abominação, quem sou eu para dizer que Deus não tem direito de amar quem Ele mesmo criou? Mas Deus prossegue na passagem que a gente leu, Ele vai além. São 120 mil pessoas na cidade de Nínive. E também muitos animais.
Se a cidade de Nínive fosse destruída, tal qual Sodoma e Gomorra, se a cidade de Nínive sofresse um julgamento, chuva de fogo dos céus, terremoto, o que fosse, não seriam apenas humanos ali a serem destruídos, mas também o gado, também os animais que servem a cidade, também estes criados por Deus. Eu, o Senhor teu Deus, Jonas, não tenho o direito de amar aquilo que eu criei, esses animais. E veja só, o que eu queria deixar com a comunidade nessa noite é que a missão é de Deus. Quando pregamos, quando testemunhamos, de bom coração ou a contragosto, Deus faz o seu trabalho. Uma vez eu estava conversando com um amigo que hoje é pastor também, sobre Jonas e uma discussão teológica daquelas que não leva a lugar nenhum. Ele me perguntou: você acha mesmo que a história de Jonas é uma história ou você acha que Jonas é uma parábola? Existiu mesmo ou não? Você consegue acreditar que Jonas foi engolido por um peixe e o peixe cuspiu? E naquela coisa de conversa entre jovens e tal, eu falei, cara, eu acho que eu tenho mais dificuldade de acreditar que os assírios se converteram. É Deus quem faz. Não foi Jonas quem fez. Não é a pregação poderosa de Jonas que levou a conversão aos assírios. É a missão de Deus, é Deus quem faz. E sem que Jonas percebesse, Deus não salva apenas os assírios. Deus não salva apenas os ninivitas. Deus salva também os muitos animais. Sem que Jonas percebesse, ele produz um dos cânticos mais belos do texto bíblico, exaltando a misericórdia do Senhor. Sem que Jonas percebesse, aqueles animais daquela cidade são também preservados. A igreja do Senhor, no decorrer dos seus 2000 anos de existência, sem que percebesse, também fez muita coisa que na verdade não foi ela fazendo, foi o próprio Deus fazendo. O próprio Deus dizendo à igreja: não tenho eu direito de amar quem eu mesmo criei? Não é um filme extremamente acurado do ponto de vista historiográfico, mas traz uma boa ilustração a esse respeito. Filme chamado A Missão. Conta uma história aqui em terra brasileira, de como os jesuítas protegeram indígenas. O jesuíta estava ali, super consciente, desconstruidão e letrado sobre povos originários para fazer uma defesa consciente, antropologicamente, da missiologia perfeita. Não! Era jesuíta do século XVII, século XVIII. Deus estava ali, fazendo o seu trabalho, a sua missão, protegendo quem deveria proteger. Na missão do próprio Deus, sempre existe essa questão. Eu, o Senhor teu Deus, por acaso não posso amar quem eu mesmo criei, ou as coisas que eu criei. E por isso, quando lemos o texto bíblico relatando o trabalho de Deus ao longo da história, não testemunha da salvação apenas de almas, apenas de pessoas. Porque Deus criou o cosmos. Deus criou o universo. E esse universo ele entrega para que o ser humano cultive e guarde. Nem sempre o ser humano é consciente disso. A missão da igreja, entretanto, participando da missão de Deus, inclui os ninivitas, inclui os animais, cultiva e guarda aquilo que Deus criou
conforme o mandato que Deus deu em Gênesis capítulo 2. E revela quem Cristo é, como aguardam árvores, rios e toda a natureza criada. Clama pela revelação de quem Jesus é. A missão de Deus, ela inclui a salvação de gente que nós jamais desconfiaríamos. E por isso a minha resposta sarcástica, um tanto cética e um tanto triste para esse meu amigo de dizer, olha, eu acho que eu tenho mais dificuldade de achar que ninivitas seriam convertidos. A missão de Deus converte até o mais inesperado. Nesse processo, a missão de Deus convida a igreja a preservar, guardar, cultivar, proteger tudo aquilo quanto ele criou, até mesmo os animais. Na restauração final de todas as coisas, se a gente lê Isaías capítulo 11, por exemplo, a expectativa messiânica que nós temos é de que toda a criação estará em harmonia. Shalom. Toda a criação, toda ela. E nós, como igreja, somos também convidados a participar e ver o que Deus faz e observar os milagres de Deus no que diz respeito a toda a criação. Eu queria concluir com um exemplo de como isso pode ser feito, para que você me entenda do privilégio de participar da missão de Deus no que diz respeito ao cuidado com a criação. Não muito longe daqui, nós temos o INPE, Instituto de Pesquisa Espacial, São José dos Campos. 2 horas daqui a gente está lá. Pertinho do Instituto de Pesquisa Espacial, lá em São José dos Campos, a gente tem o CEMADEM, Centro de Monitoramento de Desastres Naturais, eu não lembro o que é o A. Esse centro de monitoramento, ele é o centro de monitoramento que alerta quanto a chuvas mais perigosas em todo o território nacional. E é por causa dele que a gente é capaz de emitir alertas para pessoas que moram em lugares de risco de alagamento, deslizamento. Ele envia os alertas para as defesas civis ao redor do Brasil, para as prefeituras, para que onde existe sirene, soe-se sirene. Onde existe defesa civil, a defesa civil faça o seu trabalho de evacuar pessoas, de trazer proteção, de colocá-las em abrigos. É gente muito qualificada, que estudou muito. Matemática pra caramba. É muita estatística para poder trabalhar com meteorologia. Modelo matemático assim, com variável que não acaba mais. É gráfico e mais gráfico, com um satélite observando o que acontece para poder emitir esses alertas. No ano passado, esses alertas foram emitidos. No ano passado, esses alertas foram emitidos dias antes de eu estar com alguns de vocês pregando para os jovens do presbitério. Esses alertas foram emitidos para diversas cidades no Rio Grande do Sul. Nem toda cidade tinha defesa civil. Nem todo prefeito atendeu aos alertas. Teve prefeito que, diante do alerta, preferiu ignorar e acalmar a população e dizer para a população não sair.
E diante disso, teve gente que perdeu tudo. Teve gente que perdeu a vida. Teve gente que perdeu a quem amava. Além dos muitos animais. Iniciativas como essa de um mero alerta pedem que nós que somos cristãos, nós que somos igreja, sejamos aqueles quem cobram defesas civis, quem se voluntariam para evitar essas catástrofes, que denunciam esses prefeitos, que estudam e se capacitam para poder ocupar os lugares no INPE, no CEMADEM. No meio dessa tristeza, pelo menos um alento. O primeiro socorro diante da catástrofe no Rio Grande do Sul foi cristão. Foi de igrejas. Foi de gente muito bem mobilizada, alcançada e tocada pelo Evangelho, dizendo: Deus ama quem Ele criou. E dele eu não tiro esse direito. Então eu coloco a minha perna até o final de onde der da lama e a gente vai fazer o que for possível. Tudo isso para poder dizer para você que a missão de Deus, ela acontece sim onde nós estamos, na missão transcultural, no seu ambiente de trabalho, mas também acontece na nossa atenção ao lugar em que Deus nos colocou. Porque esse lugar em que Deus nos colocou também é criação dele. E ele também tem direito de amar esse lugar, e ele ama. Jonas são 120 mil ninivitas, e também muitos os animais. Isaías, quando vier aquele ramo de Jessé, leão vai comer junto com o cordeiro. Toda a criação vai ser restaurada, porque toda a criação será restaurada na missão de Deus. Você é convidado a ser testemunha disso. E eu queria te deixar uma boa notícia. Para que os alertas do CEMADEM aconteçam, é necessário medir a quantidade de chuva. Para medir a quantidade de chuva, você precisa de um negócio chamado pluviômetro. E para você ter o pluviômetro, você precisa instalá-lo. E dependendo do lugar onde você instala, é que nem instalar fiação de semáforo. Levam embora. E, portanto, você não pode instalar pluviômetro em qualquer lugar. Sabe o que o CEMADEM descobriu? O CEMADEM descobriu que em lugares de pobreza extrema do Brasil, 3 tipos de construção, 3 tipos de ambientes são mais propícios para a instalação de pluviômetro sem que ninguém leve o pluviômetro embora. Escolas, UPAs e igrejas evangélicas. Então, Jonas, quando você prega, Deus faz o trabalho que você nem sabe que você está fazendo. Quando você planta a igreja, Jonas, Deus faz o trabalho que você nem sabe que você está fazendo. Quando você resolve amar
Aqueles que para você é muito difícil de amar, mas que Deus ama. Deus faz o trabalho, Jonas, que você mesmo não sabe que Deus está fazendo. Você é convidado a participar da enorme restauração de todas as coisas, que Deus está fazendo independentemente daquilo que eu e você façamos. E isso inclui, por que não, a gente se tornar intencional e deliberado em como a gente trata o lugar que Deus criou e que Ele ama. Que Deus te abençoe.